Beleza, pessoal, iniciando mais um podcast, tá bom? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa agora, nesse momento, se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like. E hoje, nesse dia tão especial, estamos aqui recebendo no nosso podcast ele, que é prefeito de uma das cidades que ficaram mais famosas no nosso Brasil, que é São Pedro dos Crentes. Estamos falando dele, que também é pré-candidato ao governo do estado do Maranhão. Então, recebendo com muito amor e com muito carinho, aqui no nosso podcast, o prefeito da cidade de São Pedro dos Crentes, ele, Laésio Bonfim. Olá, você que está acompanhando esse podcast. É com muito mesmo, com muito amor que a gente vem fazer, né, essa entrevista. A gente quer dar um pouquinho, quer que você conheça um pouquinho da essência desse prefeito, desse pré-candidato, do Laésio Bonfim. A gente está muito feliz por estar aqui na cidade de Coroatá, nesse dia tão especial. Há quanto tempo já estava marcado. Estivemos ali com o nosso pessoal, o pessoal que sempre apoiou essa ideia, e cada dia que passa os apoiadores só aumentam aqui na cidade. Fico muito feliz de estar chegando no local, ser reconhecido, ser reconhecido e ao mesmo tempo ser cumprimentado pelo povo que vai passando. É sinal de que a esperança está muito viva aqui na cidade de Coroatá. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Para começar, de onde é o prefeito Laésio Bonfim? Olha, o Laésio Bonfim, ele não nega suas origens. Essa pergunta, cada dia que passa, ela fica mais pertinente. Cada dia que passa, ela é feita com mais frequência. Mas eu nunca vou negar as minhas origens. Eu tenho 43 anos, eu sou filho do Leocádio e da Elcione, então não sou filho de chocadeira, e nasci num dos estados mais pobres da federação, o Piauí. Lá eu me formei, me tornei médico, com muito orgulho, na Universidade Estadual do Piauí. E vim para o Maranhão exercer a minha profissão. Isso já está com quase metade da minha vida aqui no estado. E aqui no estado do Maranhão, eu realizei meu sonho de vida, que é ser prefeito. Então, você que está me assistindo, eu nunca vou negar a minha essência, nunca vou negar a minha origem. Eu sou nascido no Piauí, eu sou evangélico, respeito todos aqueles que são católicos, ubandista e por aí vai. Sou flamenguista, respeito vascaíno, corintiano. Obrigado, sou vascaíno. Sou meus pêsames. E sou Não diga hétero, isso. sou hétero, né? Sou hétero, tenho esposa, tenho filhos. Então essa é a essência do Laésio Bonfim. Que você goste ou que você não goste, mas eu gosto que as pessoas saibam, né, da minha essência, conheçam um pouquinho, né, de mim. Eu nunca vou negar as minhas origens. Prefeito, você quer que eu lhe chame como prefeito, Laésio Bonfim? Você pode me chamar do jeito que você quiser. Para mim vai ser, eu fico muito lisonjeado até pelo seu convite. Você me convidou para fazer um programa que daqui a pouco vai ser visto por muitas pessoas e vai libertar muita gente. Vai libertar muita gente, que vocês vão ouvir verdades que vocês nunca esperaram ouvir de um gestor público. Então, vou chamar de prefeito, né? Pois não. E como prefeito, eu quero perguntar como nasceu esse desejo pela política. Olhe, eu tinha 7 anos de idade. Quando eu estava no 7 de setembro, eu vi um prefeito jogando bombons para as crianças. E eu era uma daquelas crianças. Eu achei aquela atitude daquele homem tão bonita, e eu disse, meu Deus, quando eu crescer, eu tenho que ser igual àquele homem. E eu cresci sonhando em ser prefeito. Depois de 20 e tantos anos, eu me candidatei a prefeito naquela cidade, né? E sabe quem foi que eu enfrentei? Quem? Aquele mesmo prefeito que jogava bombom para as crianças, né? Então, passou anos e ele nunca deixou de ser político naquela cidade.
E eu achava, e eu achei um grande erro naquilo, porque não apareceu ninguém mais novo, ninguém mais se interessou pela política, passou mais de 20 anos e ninguém mais se interessou em gerir aquela cidade, sempre as mesmas pessoas, e aquilo me chamou a atenção demais. Depois de muitos anos, eu perdi aquela eleição. Já era no Maranhão ou Ainda era no Piauí. No Piauí ainda. Eu perdi aquela eleição e aí vim embora pro Maranhão, desiludido da política, mas eu tinha um chamado. Eu precisava realizar meu sonho de vida e consegui realizar aqui no Maranhão. Mas dentro desse sonho de ser político, porque hoje a maioria das pessoas que entram na política, não todos, por isso que eu coloco a maioria, eles entram com dois desejos, né? Poder e dinheiro. Qual era a motivação para ser político? Olha, a motivação de ser político era de servir, era diferente. Olha, a motivação de ser político nasceu quando eu era criança. Não tem coisa mais pura do que a criança. Né? A própria palavra de Deus diz, vinde a mim, né? A pureza das crianças, né? A criança, ela traz algo que é muito puro. Então, o desejo que aquela criança tinha é o desejo que eu cultivei até hoje na minha vida. Então, é um desejo puro, é um desejo que não tinha a ver com poder, não tinha a ver com dinheiro. Quando eu quis ganhar dinheiro, eu me tornei médico. E o poder eu usei para fazer o bem, para fazer casas para quem não tinha, para dar dignidade a quem não tinha, para transformar vidas. Foi isso que eu usei, o poder que eu tive enquanto prefeito. Quando o senhor chegou na cidade de São Pedro dos Crentes, o senhor chegou primeiro só como médico? Foi? Sim, como médico. Quantos anos apenas como médico o senhor ficou por lá? Eu fiquei algo em torno, antes de me tornar prefeito, eu fiquei uns 5 anos. 5 anos. Fiquei 8 anos, perdão. 8 anos. 8 anos. Dentro desses 8 anos, o senhor já andava na casa dos moradores? Olha, já fazia aquela amizade? Eu sempre fiz a diferença. Enquanto médico, não sou a melhor pessoa para falar de mim mesmo, eu sou suspeito a falar de mim, mas eu sempre fui um médico presente. Hoje em dia eu vejo na minha cidadezinha tem 2, 3 médicos na cidade, não dão conta de fazer as visitas domiciliares, de ir para o sertão, de conduzir um paciente numa ambulância, e a população não aumentou. Segundo o IBGE, aumentou 200 pessoas nesse período. E até naquela época eu passei 4 anos ininterruptos, 4 anos fazendo isso direto. Então eu conheço toda cidade que eu trabalho é assim, eu conheço a casa, eu conheço o quintal, eu conheço as vidas, eu conheço cada uma das pessoas. E eu era um homem de cidade pequena e eu queria ser um médico de cidade pequena, porque isso te traz um convívio que ninguém mais tem, aquela alegria, aquele conhecimento das casas, aquele amor, aquele carinho que você pode dar e receber com facilidade, porque você conhece todo mundo. Então, o Laésio médico era um profissional que gostava, né, muito da sua profissão. Então, já tendo uma amizade dentro de uma cidade pequena, com grande parte da população, o senhor poderia dizer se foi fácil ou difícil alcançar a primeira vitória como prefeito? Olha, as pessoas têm que saber isso. Eu só sou médico porque eu tinha um sonho de ser prefeito. Eu não tinha dinheiro. Então, a forma que eu encontrei de ganhar o dinheiro suficiente para bancar a minha campanha e manter relações, né, intrínsecas com aquela pessoa que ia votar em mim foi a medicina. Então, eu usei a medicina como trampolim para alcançar o meu objetivo de vida, que era ser prefeito. Não porque eu gostasse, não porque eu tinha algum parente, não porque aquilo era um sonho, não. Meu sonho era ser prefeito. E a forma que eu achei de alcançar esse objetivo de vida foi através da medicina. Através da medicina. Através da medicina. O senhor lembra o percentual da sua primeira vitória? 51%.
54% dos votos. 54%. 54%. Era difícil para ser médico e ser candidato. O povo tinha receio de médico, as pessoas diziam que médico era irresponsável quando estava na gestão, não queria largar o hospital, terminava deixando a gestão na mão de outras pessoas, essas pessoas se usurpavam, faziam besteira. Então o médico não era uma pessoa bem vista, né, como um administrador lá para o sul do Maranhão. Então as pessoas ficam muito eram muito reticentes em querer apostar, apoiar e votar no médico. Por isso eu tive essa votação apenas de 54%. 54%. Dentre essa questão agora de pessoas que têm cargos, me parece que médico ficou de fora, né? Mas me parece que essa semana foi votado um projeto onde proíbe militares, juízes, promotores de se candidatarem. E na Constituição diz que toda pessoa tem o direito de votar e ser votado. Como é que se vê esse projeto? Na realidade, eles votaram uma quarentena, ou seja, se o cara sair, deixar de ser juiz hoje, ele precisa passar um certo tanto de anos para poder se candidatar a um cargo público. Isso. Assim como no Exército, né? E eu acho que isso daí é um atraso para a nossa Constituição. Se não vejamos, uma das democracias mais bem embasadas em todo o mundo, uma das democracias mais estudadas em todo o mundo é a democracia americana. E quantos militares não já foram presidentes daquela república, né? Quantos militares, eu não vou longe, JF Kennedy, né? JK, né? John Kennedy, tantos outros, né? Tantos e tantos outros, se eu pudesse, eu ia falar de todos aqui, mas a maioria dos presidentes americanos faziam parte do exército americano. E é uma democracia, né, uma das mais lindas de todo o mundo, uma das mais estudadas. Então, por quê? Por que a gente vai contra alguma coisa que já está enraizada em todo o mundo e que não traz prejuízo nenhum para a nação? Só aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil hoje nós temos um presidente, né, conservador de direita, e ele, nas suas promessas de campanha, disse que colocaria os militares, né, para trabalhar junto com ele e o auxiliar. Já em contrapartida, tanto a esquerda como a mídia disseram que seria o início de um golpe, né? Por que, na sua opinião, também, que o senhor é ligado no cenário nacional, inclusive o senhor já esteve com o presidente Bolsonaro, como que o senhor vê essa opinião dentro do Brasil, que onde há militar, há golpe? Olha, eu sou um conservador, por isso eu fui e sou um apoiador do presidente da República por ser conservador. Mas respeito aquelas pessoas que vão votar na esquerda, respeito quem vai votar no Ciro, quem vai votar no Dória. Em quem você quiser votar, eu respeito, porque nesse momento, para mim, o foco é o governo do estado do Maranhão, né? Um governo que está atrasado, né? Um povo que está empobrecido e um estado rico que precisa de um governo. Então esse é o nosso foco, respeito às outras pessoas. Mas queria dizer assim, na minha maneira de pensar e ver o mundo, a escolha do Bolsonaro é que tem mantido ele na presidência. Se o Bolsonaro não tivesse tantos militares no seu primeiro escalão, ele já teria sido recebido um golpe. Pode ter certeza. Em vez de estar dando um golpe, ele já teria recebido um golpe, ele já teria sido impeachmentado. Essa palavra nem existe, mas eu vou dizer, impeachmentado. Com certeza ele já teria sido impeachmentado. Sabe por que a esquerda não promove ainda, não promoveu, com medo de receber um golpe, um contragolpe? E aí, aonde está a presença dos militares? A presença dos militares no governo é para dar uma sensação de honestidade àquele governo. É para dar uma sensação de tranquilidade para o governo, para as instituições. Então, o Bolsonaro, ele foi inteligente ao colocar um monte de militares no primeiro escalão do seu governo. Porque assim, ele viu como foi que fizeram um golpe, né? Deram um golpe contra Dilma. Se a Dilma tivesse tantos militares no governo, eles teriam pensado 10 vezes antes de dar um golpe na Dilma. Porque, na realidade, o que aconteceu com a Dilma... Vamos lá, nós somos da direita, nós somos
conservadores, mas ela sofreu um golpe. Ela sofreu um golpe. Ela é burra, ela é ignorante, Meu Deus, não sei como é que a gente conseguiu votar naquela mulher. Mas... Eu tô livre, viu, dessa aí. eu Não também votei. eu também tô livre. Eu digo assim, eu fico triste como é que um país, como é que um povo se diz tão inteligente e consegue votar numa pessoa daquele jeito. Mas bem, são ossos do ofício. O importante é, ela sofreu um golpe. Ela sofreu um golpe Bem articulado. orquestrado pelo vice-presidente Michel Temer. E o presidente Que acabou Bolsonaro... de dar outro golpe, né? Exatamente. E o presidente Bolsonaro pensou, bem, eu vou encher de militares no meu governo. Aí, quando a esquerda pensar de me dar um golpe, aí eu vou e dar um contragolpe. Por que que a esquerda nunca indicou, nunca recebeu um pedido de impeachment? Porque sabe que o povo vai sair para as ruas, os militares vão fazer a vontade do povo e vão dar um contragolpe em quem tentar derrubar o presidente, se não ser pelo voto. Falando em sair às ruas, dia 7 teve um grande ato em todo o Brasil e fora do Brasil pelo 7 de setembro. Né? Esse ato foi convocado pela direita, onde nós vimos um grande número de brasileiros protestando contra o Supremo Tribunal Federal e em apoio ao presidente Bolsonaro. Em contrapartida, a esquerda estava dizendo que o presidente queria dar um golpe, não é isso? E dias depois, o presidente Bolsonaro, com a ajuda do Michel Temer, fez aquela carta. Né? Aquela carta falando, pedindo desculpa por algumas coisas. E a esquerda já disse, então, que o Bolsonaro estava arregando. Então, não existe um meio termo para a esquerda, né? Ou é um golpe ou está arregando. Nunca é pelo bem do Brasil. Eles estão na posição deles, né? Eles estão fazendo a parte deles. Depois também o Temer estava sorrindo do Bolsonaro, mangando do Bolsonaro em um jantar. Ele estava lá mangando do Bolsonaro. O Bolsonaro também não deixou de fazer um papel, né, ridículo. Foi um papel ridículo. Porque ele mesmo disse, quem quiser paz, se prepare para a guerra. Foi ele que disse. Olha, eu sou um conservador. Eu sou um apoiador do Bolsonaro. Mas eu também não sou cego. Eu vejo as coisas. Eu sei que não era a hora de se tentar golpe como o povo queria, né? Isso não é hora, você ia desestruturar, quebrar algo que é sólido. A fome ia aflorar nesse país, né? Nós íamos passar a um país desgovernado e sem investimento, sem prestígio diante da comunidade internacional. Olhe, a comunidade internacional não aceita mais que uma democracia sofra um golpe militar. O senhor sabe que o senhor declarando apoio, como sempre declarou apoio ao Bolsonaro, ao mesmo tempo você está declarando guerra ao governador do estado, Flávio Dino, porque ele se colocou, né? Ele se colocou como um inimigo do Bolsonaro. Mesmo não estando ali no mesmo patamar que o presidente, mas ele se colocou como um adversário, como alguém que é contrário ao presidente, né? E vez ou outra ele está dando uma entrevista daquelas que são pagas para poder aparecer e emitir opinião. Então, o senhor sendo visto pelo governador do estado como um inimigo por já apoiar o Bolsonaro e também declarado que é pré-candidato ao governo do estado, como que o senhor vê essa situação? Tem uma perseguição? Se torna mais difícil as coisas? O que acontece? Olhe, antes de ser apoiador do Bolsonaro e fazer o contraponto com o Flávio Dino, eu já era adversário do Flávio Dino. Quando o Flávio Dino se reelegeu com 59%, a única cidade do Maranhão que deu a maior derrota para ele foi São Pedro dos Crentes. Ele se reelegeu com 59%. São Pedro dos Crentes só deu 14% dos votos àquele homem. Então, a maior derrota sofrida pelo governo Flávio Dino foi em São Pedro dos Crentes. Lá nós já fazemos a resistência à esquerda. Lá nós fazemos a resistência arraigada, né? Quando o candidato dele
tentou se eleger, foi a maior derrota. Votar no Bolsonaro foi fácil demais lá no São Pedro. Por quê? Porque nós éramos contra governos comunistas. Então, quando ele apresentou o candidato dele, ficou muito simples bater. E vai continuar sempre, porque lá nós temos uma sociedade conservadora. Então, nós somos adversários, não somos inimigos. Nós somos adversários. Da minha parte, nós somos apenas adversários. Adversários políticos. E como adversários políticos, a gente sofre. Eu sofro muito. Eu nunca tive uma emenda, eu nunca tive um convênio. Aí depois tem pessoas que assistem assim, mas ele ganhou mais asfalto. Eu ganhei mais asfalto mesmo do governo Flávio Dino. Ganhei faltando 10 dias para a reeleição dele. Na realidade, foi um crime eleitoral, nunca antes visto e ignorado pela justiça maranhense. Ou você acha que é certo, faltando 10 dias para a eleição, ele descarregar mais asfalto na tua cidade, sem um convênio, sem um pedido, sem nada. Mas simplesmente chegou e descarregou mais asfalto na tua cidade para tentar corromper a vontade do povo a votar nele. Aqui ele conseguiu, na cidade de Coroatá. Conseguiu corromper. Sim, e não foi só aqui, foi na maioria das cidades maranhenses. Foi um mês inteiro antes da eleição, asfalto. Não parava, não parava. E aí onde eu digo para você que está nos ouvindo e nos assistindo, olha, você vai continuar sendo enganado. Você vai continuar, sendo enganado. Quando for no ano que vem, eles vão estar novamente com mais asfalto nas ruas, fazer do Maranhão inteiro um canteiro de obras, para te enganar, para tu votar neles de novo, para tu estar pagando um preço altíssimo pela gasolina por conta do ICMS de 33%. Me parece que é o quarto mais caro do Brasil. É o segundo já, só perde então pro do Rio Grande do Sul. Perdia pro do Piauí, mas agora nem pro do Piauí não perde mais. Então é um dos ICMS mais malignos do Brasil. Aí você vai querer continuar com o governo. Mas é porque ele é bonzinho. Olha o tanto de obras que tem. Eles envolvem isso. Eles corrompem a boa vontade do povo, fazendo obras em todas as cidades, faltando dias para a eleição. Aí depois tu paga um preço tão caro. Tu paga um preço quanto ao comprar gasolina, ao comprar o açúcar, ao comprar o gás de cozinha, ao comprar tudo nesse estado, tu paga um preço altíssimo por um desgoverno. E ainda tem um dos piores índices de emprego em todo o Brasil, um dos piores níveis de desemprego em todo o Brasil. Por quê? Porque você fez uma escolha movida por propaganda. É isso que nós precisamos vencer nesse estado. Porque no próximo ano eles vão encher as ruas de novo. É isso que eu quero perguntar. O senhor admira como governador ou marqueteiro? Eu não admiro ele nem como governador, muito menos como marqueteiro. Muito menos, porque ele pode fazer o marketing que for, mas dentro de casa ele é muito mal visto. O Maranhão, ele é muito mal visto aqui no Maranhão. E prova disso vai ser as próximas. Eu não sou nenhum guru, eu não sou nenhum vidente, mas pode esperar. Se Flávio Dino for candidato ao Senado, como ele disse que está sendo, fora do governo do Estado, você vai ver como o povo vai dar o troco para ele. O povo vai dar o troco, porque o povo vai mostrar para ele que ele não é essa bola toda que ele diz que é. Para nós conhecermos o trabalho do prefeito Laésio Bonfim, é só nós olharmos para São Pedro dos Crentes? Olha, você tem que conhecer um pouquinho da essência do Laésio Bonfim. Se você procurar um pouquinho da essência, você procurar um pouquinho da minha fala, você procurar um pouquinho dos meus gestos, você procurar um pouquinho das minhas obras, a palavra de Deus diz que toda fé sem obra é morta. Então, nós temos que ter obras para provar aquilo que você tem. Ao contrário dos outros pré-candidatos que tem aí, nós temos muitas obras a apresentar. E eu posso simplesmente ir para um debate e dizer, olha, fui o prefeito que mais fez obras públicas em todo o estado do Maranhão, só com recurso próprio. O prefeito que nunca teve um salário. O prefeito que nunca teve um familiar na gestão. Nunca tive um familiar na gestão recebendo salários, sabe?
Você vai ver isso. Ainda tive, a minha esposa ainda foi secretária no começo do governo, ainda foi secretária, né? Na hora que eu descobri que aquilo era uma espécie de nepotismo, na mesma hora nós exoneramos ela. Porque às vezes você entra ainda cru, porque você lá, quando o cara é prefeito, a esposa dele imediatamente junto, né? tá lá na Secretaria de Assistência Social. A gente pensa que aquilo dali é a coisa mais legal do Tranquilo. mundo. Aí quando eu descobri que aquilo dali era nepotismo, eu a exonerei. E olha, o prefeito que mais fez salas de aula em todo o estado do Maranhão, eu estou no 8º mês de governo, do 2º governo, e já inauguramos 2 escolas, porque é dando educação que se muda um povo, não é dando dinheiro, não é dando comida, é dando educação que se muda um povo. Então, quando for para um debate, nós podemos falar, né, da saúde financeira da minha cidade. Ah, mas é tão pequenininha. Bem, é bom não pequenininha, mas recebe um 3º menor orçamento do Estado. Mesmo recebendo o 3º menor orçamento do Estado, o prefeito conseguiu dar um 12º, um 13º e um 14º salário aos professores em cada ano do seu mandato. Sobrava dinheiro na minha cidade, não sobrava em nenhuma outra cidade do estado do Maranhão. E outra coisa importante, olha o IDEB da minha cidade. Vamos discutir o índice de desenvolvimento da educação básica. Olha aí, São Pedro dos São Crentes. Pedro dos Crentes era a 13ª posição quando nós entramos. Hoje é a número 2 do estado e a número 1 do sul do estado do Maranhão. Fruto de uma gestão ligada à educação. Se o senhor pudesse destacar aqui para nós as maiores realizações suas como prefeito na cidade, quais seriam? O IDEB. O IDEB. O IDEB, porque é a educação que se muda um povo. A saúde, mesmo durante a pandemia, eu tenho uma única escola pública 100% presencial em todo o Brasil, não é no Maranhão. Em todo o Brasil, a única escola pública 100% presencial que tu encontra é em São Pedro dos Crentes. Por quê? Um prefeito que não teve medo de dizer que fez a medicação precoce. E que ninguém pode vir botar o dedo para cima de mim e dizer que não presta, não serve? Pois explique por que é que eu tenho 50% menos morte do que a média nacional. Me explica por que é que nós nunca mandamos alguém para ser entubado na UTI e que nós administramos com medicamento pessoas saturando até 69%. Me explique. E por que é que mesmo assim nós nunca fechamos o comércio, nunca fechamos a igreja e nunca fechamos a sala de aula? Me explique. Em São Pedro dos Crentes não teve lockdown. Nunca, nem por um dia sequer. Nunca tivemos lockdown, um dia sequer. O senhor fez alguma coisa para tranquilizar a população? Porque o que se via nos jornais era morte, 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 Nós morte, apenas dissemos para o povo, olhe, existe uma saída. E nós vamos lutar por você. Enquanto você estiver precisando, nós vamos lutar por você. E aí nós começamos. Se você adoeceu, não precisou ir para o hospital, nós te damos a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina. Ah, doutor, disse que não presta. Quem foi que disse que não presta? Os repórteres. Um monte de repórter. Eu peguei Covid, foi atendendo o doente. Não foi lá de casa, esperando com as portinhas fechadas, não. Foi atendendo, eu sou médico. E se tu adoecer e precisar ir para o hospital, eu não vou te mandar para UTI, eu vou te tratar com metilprednisolona, com a ceftriaxona, com a heparina, com a espirulactona, com a bucalidamida, com a dudasterida. Eu vou lutar por você até o último minuto. E o povo acreditou. Ele não teve medo de se expor. Aí tem até uma reportagem famosa, diz, você não está usando máscara? Não. Quando a justiça desse país disse, pode aglomerar já debaixo de um palanque, não tem problema nenhum. O povo da minha cidadezinha, sabe o que foi que fez? Tirou as máscaras. E por isso, morreu mais gente? Não. Adoeceu mais gente? Não, de forma alguma. Ah, doutor, mas é porque lá na tua cidade ninguém entra e ninguém sai, por isso que ninguém morreu e ninguém adoeceu. Não. A média de infectados na minha cidade é maior do que a média nacional. Só que o número de mortes é 50% menor do que a média nacional. Porque tem um prefeito que não nega que fez a medicação precoce. Como todo mundo nesse país um dia indicou a hidroxicloroquina.
Nós recebemos e-mail dizendo, o governo do estado dizendo, venha receber suas Kit Covid. o kit Covid, venha receber, o governo já comprou, recebi e-mail dizendo isso. Agora está todo mundo dizendo, não serve, não serve, não serve, mas lá na Índia tem um grupo de advogados processando a OMS, porque eles disseram, provaram, que a hidroxicloroquina tem sim ação, a ivermectina tem sim ação contra o Covid. Né? Mas aqui diz que até morre do coração e o povo tomou para malária a vida inteira, ninguém via, ninguém morrendo por uso excessivo de hidroxicloroquina. A resposta mais simples para isso é porque foi tudo politizado, né? Politizaram tudo e terminaram matando muita gente. Muita gente. Muita gente, porque não deixaram. Olha, sabe de uma coisa? Eles perderam uma grande chance de impeachment o presidente. Eu sempre digo isso nas minhas entrevistas. Eles perderam uma grande chance de arrancar o presidente Bolsonaro da... Sabe fazendo, sabe o quê? Deixa ele fazer o que ele queria fazer. Não fechar nada. Fazer a medicação precoce. Aí sim, se o povo tivesse morrido 600 mil pessoas como morreu nesse país, como está hoje, aí eu era um dos primeiros a assinar. Bora jogar esse cara daí. Bora tirar o presidente Bolsonaro daí. Mas não deixaram o cara fazer nada. Ele não pôde tirar ninguém da vontade de fazer um lockdown nesse país. Ele não pôde impedir as escolas de se fechar. Ele não pôde impedir os governadores, né, de não deixarem propagar a medicação precoce. Então, não deixaram esse homem fazer nada. Então, e agora querem imputar 600 mil mortes ao presidente da República. Responsabilizar ele totalmente. Olha, olha o tanto que a esquerda é burra, e eu tenho dito isso toda vez que eu vou para uma entrevista. A esquerda desse país perdeu uma grande chance de acabar com o governo Bolsonaro. Era só ter deixado o doido que vocês dizem ter feito o que quisesse. Não ter impedido o lockdown, ter feito a medicação precoce, não ter fechado as salas de aula, não ter deixado fechado o comércio. Aí, tivesse morrido 600 mil pessoas, 700 milhões de pessoas, eu era um dos primeiros a assinar um pedido de impeachment para esse presidente maluco. Mas, pelo contrário, não deixaram o cara fazer nada disso e ainda estão querendo imputar as mortes. Por quê? Porque o presidente propagou o uso de não usar máscara. De não usar máscara. E quem foi que fez a vontade do presidente? Só os doidos que são como ele e estão vivos por aí. Todos estão vivos. Todos estão vivos. Todos estão vivos. Olha, perderam uma grande chance porque são burros. Tinham deixado ele fazer o que quisesse. Depois, se tivesse tido um resultado negativo como está tendo, aí, ó, nós tínhamos feito o impeachment dele. Mas vocês não deixaram ele fazer o que ele queria. Terminou. Eu acredito que se tivéssemos o Brasil todo seguido doido, eu acredito que a gente estaria melhor do que estamos hoje. Eu acredito, como eleitor. Aqui eu tô a minha gestão é prova disso. A minha gestão é prova disso. Você tem um São Pedro dos Crentes que nunca fechou nada, nunca teve um dia de lockdown, que nunca fechou as escolas, que tem a única escola 100% presencial em todo o Brasil, que não nega que fez o medicamento precoce, que não nega que fez o tratamento daqueles que precisaram ir para o hospital e que tem os melhores números de combate ao Covid em todo o território nacional. Como é que o senhor avalia o trabalho do Flávio Dino, do governador Flávio Dino, durante a pandemia no Maranhão? Eu avalio... Olha, eu não sou bom para falar da gestão do Flávio Dino porque eu sou opositor dele. É um cara que respeitou a ciência. Pronto aí. Sendo honesto, ele respeitou a ciência. Aí quando ele viu o brio do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, vacinando, sendo o primeiro em números de vacina, aí ele ficou louco. Começou a confiscar as vacinas que seriam para os municípios, começou a fazer um tal de arraiá da vacina, vacinando as pessoas no meio da rua, numa dança, isso, aquilo, outro. Aí, aqui teve também. Para tentar se amostrar. Aí agora chegou o dia da segunda dose daquele povo e ele não voltou mais para dar a segunda dose. Você viu? Não voltou mais para dar a segunda dose. Jogou em cima das costas dos pobres dos prefeitos, né? Pessoas que eles nem vacinaram. E é tão tolo, é tão inocente, é tão perseguidor, é tão irresponsável com relação a isso, ao desrespeito aos prefeitos, e ninguém fala nada,
Mas eu sou suspeito para falar, então eu quero Resguardar, me né? resguardar o direito de ficar para mim. Mas o senhor, como prefeito, a sua opinião de prefeito, sentida na pele, já foi prejudicado pelo Eu fui governador? prejudicado demais, cara. O meu município fica numa regional que tem 13 outros Quantos municípios. quilômetros são do seu município para a capital? 800 quilômetros. Então, o meu município faz parte de uma regional com 13 municípios. E por 2 vezes ele mandava vacina para 12 municípios e não mandava para o meu. Por 2 vezes. Ele me fazia buscar em Balsas, 280 quilômetros de distância da minha cidade, 10 doses de vacina. Eu sofri um acidente de carro indo buscar 20 doses de vacinas. 20 doses de vacina. Sabe, cara? Isso é humilhante. Humilhante. Aí se eu não vou para rede social, grito, esperneio, ninguém dá ouvidos a mim. Aí quando o povo deu ouvido, pressionou, compartilhando, aquele prefeito, até o presidente da República compartilhou, o prefeito de São Pedro dos Crentes disse que não está recebendo vacina. Aí no dia seguinte, ele manda um helicóptero com uma caixinha de vacina, Quantas com vacinas? 40 doses, 40 doses. de São Luís a São Pedro dos Crentes. Porque A viagem de São Luís para São Pedro foi mais cara do que as vacinas com que foram. certeza, só para humilhar um prefeito. 2 dias depois que ele mandou as 12 caixas para os outros municípios, ele mandou um helicóptero deixar 40 doses a um único município, só para tentar humilhar aquele prefeito. Então, se você que está me ouvindo acha que isso não é humilhação, aí você tem que ir num psicólogo. O senhor pode explicar para quem está assistindo o que é um governo comunista? Olha, um governo comunista não é um governo que é... Olha, esse governo, o governo comunista era um governo, já está dizendo, comum para todos, que é dividido tudo para todos, que a terra é para todos, que o dinheiro é para todos. Isso seria um governo comunista, né? Um governo comunista é um governo que tenta acabar com a figura do Deus, né? Eles querem negar a figura do Deus, eles querem negar o cristão, eles querem negar, né, a estrutura da justiça, né? Isso é um governo comunista, alguém que limita o conhecimento, né? É assim, limita a propagação da informação. Um exemplo disso clássico, a China, a Rússia, né? A Venezuela. Esses são os exemplos clássicos de governos comunistas. E o que nós temos aqui no Maranhão é um governo, né, comunista, perseguidor, né, que persegue seus opositores, que tenta prender seus opositores, como aconteceu comigo, né, tenta prender seus opositores, tenta degredir a imagem dos seus opositores, não dão nada para seus opositores, não dão uma emenda, não fazem um convênio. Esquecem a população. Esquece a população pela rivalidade com o opositor. Só pelo fato de ter um opositor. Isso é algo deprimente. Você perguntou quanto foi que você se elegeu? Com 54%. E eu me reelegi com 90%. Por quê? Porque eu não faço acepção de pessoas. Do jeito que eu trato o meu aliado, eu trato o meu adversário. Só que eu lembro, você tem que lembrar também, que a cereja do bolo é para aqueles que estão contigo, que viveram contigo, que estão lutando contigo. No dia a dia, No né? dia a dia. Agora, você não pode negar o básico do básico, aquilo que é importante para todos. Você não pode negar só porque o cara é teu adversário. Então, educação é para todos, a saúde é para todos, né? A estrada é para todos, a rua é para todos. Porque ali tem opositor, não vou fazer ruas, né? Então, a politicagem que acabou com muitos prefeitos lá na minha cidade. Na minha cidade tinha ruas que não podia ser feito porque ali morava um adversário, um vereador adversário, então nunca se fazia aquela rua, né? E depois nós chegamos e mudamos essa concepção. E é isso que a gente quer levar para o Maranhão. Um governo de paz, voltado, né, pelo amor ao próximo. Porque isso é que é o bom, né? Se não existir amor, o que vai existir numa sociedade, né? Então, o amor deve estar acima de qualquer propósito humano. O senhor, sendo cristão, evangélico, conservador,
E aí, como a pessoa que é crente evangélica, como que o senhor tenta passar para o eleitor evangélico que defende a esquerda? Como o senhor tenta tirar essa ideia dele? Ou o senhor deixa totalmente à vontade? Ou o senhor tenta fazer ele enxergar que quem segue a Cristo não tem como seguir uma ideologia esquerdista que apoia aborto, que apoia liberação de drogas, que apoia aquele feminismo exacerbado, LGBT que desrespeita a família num nível totalmente fora do normal? Olha, a cada dia que passa, o evangélico ele tem aberto os seus olhos com relação a isso. O Brasil, cada dia que passa, o evangélico ele está mais ligado a esse foco. O cristão está mais ligado a esse foco. O cristão em si, ele está acordando para esse fato. Tanto é que aquele 7 de setembro, não sei se aconteceu a mesma coisa aqui, mas o 7 de setembro, na maioria das cidades maranhenses, aconteceram por intermédio da igreja. A igreja, ela tomou de conta ela tomou uma atitude propositiva contra o crescimento, né, do comunismo aqui no Maranhão. Então, a cada dia que passa, o evangélico, o cristão, ele tem aberto os seus olhos para o mal, né, que quer acabar com as famílias. Então, geralmente o cristão, o evangélico, o católico, ele é um homem e uma mulher que preserva a família. E a esquerda tem uma ideologia totalmente contrária à família. Tem um projeto de lei do PCdoB de São Paulo, né? Até esqueci o nome, ele foi ministro do esporte. E ele tem um projeto de lei, né, que quer criar, né, um caminho natural para que o pai possa se casar com uma filha, né, a filha com o pai. Eu cheguei a ver essas notícias aí. Né, a ideologia de gênero, aquela coisa de teu filho, Para mim, essa daí é né, uma das mais nocivas. nascer homem e aí ele ter o direito, segundo eles, de decidir se vai ser homem realmente. Ainda na infância. Né? Ainda na infância, antes dos 12 anos de idade, 14 anos de idade, ele tem o direito de fazer até mesmo uma cirurgia para tirar um pênis e fazer uma vagina, né? Cúmulo do absurdo. E, então, é uma ideologia totalmente contra a família. A família. E por mais que as pessoas não concordem, mas quem não é ateu tem que ver que existe uma Bíblia que é a palavra de Deus. Se você não é ateu e está me assistindo, você é cristão, então você tem que entender que a palavra de Deus é que rege a família, né? E aí a família é feita por um homem e uma mulher, né? E Deus diz lá que colocou Adão para dormir, tirou um pedaço da costela dele e fez uma Eva e chamou ela de mulher porque tinha sido tirada de um homem, né? Chamou ela de mulher porque tinha sido tirada de um homem. E fez o homem e a mulher e disse: agora vocês crescerem e se reproduzam, né? Então, ali é o seio da família, um homem e uma mulher. Então, respeito você, né? Você que é gay, é lésbica, eu respeito você, só que você também precisa me respeitar como um cristão, como alguém que tem uma ideologia de vida. Se você tem outra ideologia, eu te respeito. Isso é democracia. Eu te respeito, mas eu tenho que te falar, né, que Jesus te ama, te amou primeiro, né? E esse amor é tão grande que ele quer o melhor para ti. Ele quer o melhor para ti. Ele quer o melhor para ti. Então, o melhor para ti é que você viva a comunhão familiar. Viva a comunhão familiar. Mudando agora aqui novamente para a nossa política estadual. Como que o senhor se enxerga dentro desse cenário político, independente de quem seja o candidato do governador Flávio Dino, porque ele não pode mais ser candidato, né, a governo, vai a Senado? Como o senhor se enxerga dentro desse cenário, não tendo o poder aquisitivo,
a máquina na mão para ir contra eles? Olhe, eu não me sinto minorizado. Eu não me sinto minorizado. Quem conhece a minha vida sabe, a minha vida inteira foi feita de desafios. Se você pudesse ver de onde eu saí, né, que nem quando as pessoas olham para mim e dizem assim, vai ser uma luta de Davi contra Golias. Mas quando Davi foi, ele foi sabendo que ia ganhar. Por quê? Porque ele já tinha matado um leão no passado, tinha matado um urso. Só Né? que ninguém tinha visto, Ninguém né? tinha visto. E aí ninguém viu o Laésio antes. Mas eu já matei uma fome, eu já matei sede, eu já matei a vontade de ter uma casa, né? Sabe? Eu já perdi tanto nessa vida. E mesmo assim, eu estou aqui hoje, médico, prefeito, pai, esposo. Então, ninguém me viu antes. Eu já me sinto um vitorioso por natureza. E a minha força, a minha fé, né, a minha esperança, o meu desejo, ninguém vai matar. Ninguém vai matar. Então, por mais que os caras sejam grande, enorme, né, tenham dinheiro e mais dinheiro, tinham poder, muitos prefeitos, vereadores, secretários, muita gente pedindo por eles, eu vou continuar acreditando que existem homens e mulheres no Maranhão sedentos, né, sedentos por justiça social, por justiça na saúde, na educação, no emprego, numa casa. Então, eu sinto que o Maranhão está sedento por mudanças de verdade, não de hipocrisia, não de propaganda, porque nós vivemos num estado de propaganda. Se gasta muito mais nesse estado com propaganda com que qualquer outra coisa. Do que com o povo. Do que com o povo. Né, do que com a educação, do que com saúde. Se gasta muito mais proporcionalmente com propaganda do que com qualquer outra coisa no estado do Maranhão. E é uma das características dos governos comunistas, fazer a autopropaganda. A autopromoção. Outro dia eu estava vendo, cara, eu estava nos Lençóis Maranhenses. Que lugares bonitos. Lindo, eu já fui lá também. Que também. lugares lindos, cara. E pouca gente no Maranhão conhece. Por quê? Porque o governo não faz propaganda. Então, deixa eu só abrir uma ênfase. A primeira vez que eu fui lá nos Lençóis Maranhenses, muita gente, né? Vamos sair todo mundo junto para aquele passeio. Aí, um era de Recife, outro era de São Paulo, outro era de outro lugar do Brasil, outro de outro lugar do Brasil, outro de fora do Brasil. E os únicos maranhenses que estavam lá era eu, minha esposa e mais 2 amigos. Por conta disso aí que de você tá não falando. ter propaganda. Olhe, é um governo que faz a autopromoção, autopropaganda. Esquece de se propagar aquilo que é mais importante, o Estado. As suas belezas naturais. O estado do Maranhão é rico e o povo precisa saber disso, mas eles fazem questão de manter isso em segredo. Você tem que mostrar o delta do Parnaíba, você tem que mostrar os Lençóis Maranhenses, você tem que mostrar as cachoeiras de Itapecuru, as cachoeiras da Serra da Mesa, lá em Carolina. Você tem que mostrar o celeiro agrícola de Balsa e região. Você tem que mostrar a quantidade de ouro que é explorada na cidade de Godofredo Viana. Você tem que mostrar o pescado da cidade de Carutapera, você tem que mostrar a potencialidade na produção de frutas na cidade de Itinga, você tem que mostrar o potencial na produção de gesso agrícola e gesso de Grajaú. Você tem que mostrar tantas potencialidades que existem no estado do Maranhão e não se é visto, porque só se faz propaganda de um governo. De um governo, outro dia um amigo meu estava dizendo assim, eu estava no aeroporto na Europa e alguém foi falando comigo, você é lá do estado que tem o melhor governador lá no Brasil, lá do Maranhão, e o cara olhou assim, tem certeza que você está falando do meu estado, do Maranhão, do meu governador? Aí o cara ficou calado assim, tem certeza? Porque lá é o único lugar do Brasil em que a extrema pobreza aumentou. Aí o cara ficou... Lá é o lugar onde o analfabetismo bate recordes acima de recordes, ano após ano. Ano após ano. É o último lugar na fila do analfabetismo.
Olha, você tem certeza que está falando do estado mais pobre que a federação tem, segundo o IBGE e os livros de geografia? Você tem certeza que está falando daquele governador? Aí o cara calou, deu meia volta e disse, nunca mais eu vou fazer a propaganda. Mas foi, por quê? Porque é isso que é propagado lá fora, porque ele é esquerda. E a imprensa nacional louva aqueles que são esquerdistas, né? Esquecem. Olha, cara, eu fico triste demais, como se é injusto. Acabei de lembrar de um ato. Cara, pegaram milhões e milhões, fizeram um consórcio aqui dos estados do Nordeste. Famoso consórcio do Nordeste. Pegaram dinheiro público nosso, que é ignorado na CPI, né? Diversos outros estados. E foram comprar respiradores que nunca chegaram. E o TCE do Maranhão nunca deu satisfação a uma ação popular contra aquele sumiço do dinheiro público, né? O TCE nunca soltou uma nota dizendo que está investigando sequer, nunca pediu explicações ao governo do estado. As prefeitos, eles pedem explicações todo dia, mas ao governo do estado eles não conseguem pedir uma explicação. Cadê os milhões de reais que o Flávio Dino usou para comprar respirador e nunca recebeu? Nem a caixa vazia. Nem as caixas vazias. E isso foi um crime contra o dinheiro público. Isso, em meio a tantas mortes. Em meio à pandemia, que eles tanto chamam o presidente de genocida, isso, aquilo, outro, encheu de dinheiro essas prefeituras. Você já pensou a quantidade de dinheiro que tinha nessas prefeituras com esse negócio de Covid? Eu nunca vi tanto dinheiro em toda a minha vida. E chegou no final do ano, a minha prefeitura ainda tinha 1 milhão em conta de tanto dinheiro de Covid. De tanto dinheiro que foi distribuído durante o ano de 2020. Governo federal, né? O governo federal distribuiu tanto dinheiro para as prefeituras que no final do ano, a minha prefeitura, que é a terceira menor do estado e uma das menores do Brasil, tinha 1 milhão em conta. E quantas prefeituras em todo o estado do Maranhão que mudou de prefeito e os prefeitos não acharam um centavo sequer nas contas e o Ministério Público fica calado. O Ministério Público fica calado, nunca pediu aos prefeitos, digam aí, quanto que vocês acharam nas contas? Como diz o senador Marcos Rogério, vai vendo, Brasil, vai vendo o que está acontecendo. Infelizmente. Prefeito, a gente já está conversando um bom tempo, prazer recebê-lo aqui, tanto na nossa cidade, quanto aqui no nosso podcast. Quero agradecer a sua presença, ter nos dado aí essa oportunidade, dessa conversa, onde vários coroataenses e fora de Coroatá vão estar assistindo tudo quanto o senhor falou nessa conversa. E quero que nesse momento o senhor deixe aí uma mensagem para todo o nosso Maranhão. Olha, eu queria dizer para você de Coroatá e do Maranhão, e por que não dizer do Brasil e do mundo, para mim é uma felicidade estar aqui falando de gestão, dizendo que sou pré-candidato ao governo do estado do Maranhão, que estamos percorrendo todas as cidades maranhenses. Hoje foi o grande dia de conhecer a realidade de Coroatá. Queria agradecer a todos os apoiadores que nos receberam aqui nesse dia, aos amigos, né, que andaram comigo, que me levaram. Queria te agradecer por abrir esse espaço nesse canal de podcast, por abrir o teu estúdio e para ouvir, né, um dos menores, mas um homem que está cheio de esperança e fé, que um dia vai governar esse estado e que esse estado vai sentir orgulho de verdade, não de propaganda, mas de verdade, de um gestor que vai vir a assumir esse estado. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todas as famílias de Coroatá, que Deus abençoe a todas as famílias que estão nos assistindo nesse momento e que derrame ricas bênçãos dos céus à tua casa. Um grande abraço a todos. Então, pessoal, vocês que assistiram aqui o nosso podcast com o prefeito Laésio Bonfim, de São Pedro dos Crentes, quero agradecer você que assistiu do começo ao fim. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora no canal, ative todas as notificações e deixe o seu like.
Assim você vai estar ajudando o nosso canal e a gente vai estar produzindo mais conteúdo, tá bom? Muito obrigado, prefeito. Boa sorte nessa sua caminhada, que o nosso Deus possa lhe abençoar e lhe suprir de toda necessidade possível. Valeu!